Muito bem. O nosso tema aqui desse próximo painel é cultura em tempos de caos. Como manter o que importa vivo quando tudo muda o tempo todo. Olha só, gente, esse painel aqui já está deixando meu coração acelerado. Fazendo minha audiodescrição, eu sou Mariana com Y, sou mediadora desse painel, sou uma pessoa de 1,5 m, pele clara, estou usando um tênis claro também, é um creme, tenho uma roupinha, gente, é um macacão, vários cartões do iFood benefício e tem uma capa. Sim, eu tenho uma capa na minha roupa, eu uso essa roupa porque eu falo que meu bom humor não anula as minhas competências e a gente vai adultecendo e a gente esquece de se divertir no processo. Então eu gosto de falar que a gente vai levando a roupa pra gente lembrar de ser leve, de ser divertido. Eu sou humorologista, falo que comédia é feita pra fazer rir, bom humor é feito pra fazer bem. Então eu faço palestras, treinamento de equipes, lembrando que a gente pode ser leve, mas não precisa contar piada, ser comediante. Se você se sente bem, você faz o bem, você é bem-humorado. Então, essa energia que eu quero trazer aqui para o nosso painel, para ser leve, de um jeito bacana para vocês. Continuando minha audiodescrição, eu estou usando um óculos marrom, tenho o cabelo cacheado, castanho, bem curtinho, e a gente está aqui no espaço, para quem está acompanhando no vídeo, a audiodescrição, tem mais ou menos umas 16 pessoas com a gente. Nós 3 estamos aqui na frente, atrás da gente tem uma TV com o logo iFood Benefícios. E aqui comigo tem essa dupla poderosa. Ela, que é HPPB, manager do iFood Pago, Sofia! Bom dia. Opa, Foi? tá desligado? Agora foi? Foi, boa. Bom dia, gente. Bom dia, Mari. Bom dia. Ela que é headhunter e sócia da Avante Consulting, Giovana! Bom dia, gente. Bom dia, Mari. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui a convite do iFood para falar de um tema tão delicado e tão importante como é a cultura, que nada mais é do que a âncora das empresas. Gente, eu estou muito ansiosa para esse bate-papo, que a gente vai mergulhar nesse tema que é quase uma sobrevivência emocional no mundo corporativo. Como manter a cultura viva quando tudo muda o tempo todo, gente? Tô curiosa para saber aqui, porque tem lançamento de produto, fusão, reestruturação, novas lideranças, novas tecnologias. Parece que o RH vive em modo crise, né? Mas é justamente nesses momentos que a cultura precisa ser a âncora. Então a gente vai chegar aqui com perguntas para a gente descobrir como que a gente navega nesse caos, assim, né? Porque a cultura de uma empresa não é aquilo que está no slide do onboarding. Nossa, tá polêmico aqui, hein? Polêmico. É o que acontece quando ninguém está olhando. E manter essa essência viva em meio à transformação constante é um desafio, mas também uma oportunidade de fortalecer o que realmente importa. Então vou começar com você, Gi. Bora lá. Como mentora de carreira, especialista em gestão e liderança, como você enxerga o movimento das empresas para manter essa cultura forte e humanizada em meio a essas constantes mudanças, né? Nesse cenário, quais são as suas principais expectativas, né, que os profissionais podem ter das organizações? Legal, Mari. Tá funcionando? Quando a gente fala de mudança, a gente pensa em duas mudanças. As externas, que são as mudanças de gerações, as novas gerações que estão entrando. Tecnologia, a gente nunca viu um avanço tão rápido de tecnologia, inteligência artificial, como, né, uma nova forma de se trabalhar, e as próprias mudanças internas que a gente vê todo dia nas empresas. Fusões, aquisições, reestruturações, mudanças de liderança. E aí, como manter a cultura no meio desse caos, porque, de fato, cria-se um ambiente caótico. É importante, primeiro, que as empresas, e o movimento que eu vejo as empresas fazendo, é manter a coerência. Então, manter os valores no dia a dia e não só na placa. Não adianta nada você dizer que você é uma empresa flexível se o seu colaborador trabalha 12 horas por dia numa jornada intensa, né? Além dessa coerência, você investir numa liderança humanizada. O líder humanizado não é o líder bonzinho, mas é um líder que enxerga o colaborador através, né, do crachá como uma pessoa. E investir nessa liderança é investir em treinamento, em fortalecimento da liderança. E, por outro lado, você me perguntou o que os profissionais esperam. Hoje, os profissionais esperam propósito. Ninguém mais trabalha só pelo cargo ou só pelo plano de remuneração. As pessoas querem propósito. E se a sua cultura está alinhada ao propósito da pessoa e ela é capaz de viver no dia a dia isso, então não tem nenhum caos, nenhuma mudança que derrube a sua cultura. Pegou essa aí, gente? Que é isso? Foi um atrás do outro, tem que anotar tudo. Muito bem. Isso, conta pra gente, o iFood, ele tem um ritmo acelerado, né? Eu falo, gente, o iFood foi meu primeiro cliente, estou dentro do iFood desde 2018, e eu falo, é assim,
é cultural, é o sangue que pulsa mesmo dentro do iFood e vive testando coisa nova também, que é assim, pode parar, vamos lá e vamos testar. Como manter a cultura viva e coerente nesse cenário de alta rotação, Sofia, que está sempre se reinventando? Bora lá, Mari. Assim, quando que as coisas não mudam o tempo todo, né? Eu acho que quando que é calmo, quando que fica tudo tranquilo, né? Não fica. Eu acho que, de fato, o que você traz é da natureza do iFood, a forma que o iFood foi concebido, assim. Aí eu penso aqui em 4 elementos que eu vejo que são chave para navegar nesse cenário, né? Acho que, primeiro, na concepção, na definição da cultura em si, a gente tem que ter muito claro quais são os nossos valores inegociáveis. O que a gente não abre mão. Independente do contexto que a gente tiver, de uma economia mais desafiadora, um concorrente entrando, ou num contexto interno, de um resultado financeiro mais desafiador, uma meta que não está sendo alcançada, o que a gente não abre mão? Então, isso tem que estar muito claro para todo mundo, em todos os pontos da jornada, em todas as tomadas de decisão que a gente tiver que fazer no nosso dia a dia. Segundo ponto, propósito. Então, tem que estar muito evidente para todo mundo por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente toma as decisões que a gente toma. Né? Então, isso ajuda muito a guiar, né? E é, de fato, a bússola ali para cada um dos seus colaboradores. Né? E numa empresa grande, o iFood tem hoje 8 mil pessoas. E quanto maior a empresa, é mais difícil e não necessariamente todo mundo vai se conectar da mesma forma com aquele propósito. E não dá para a gente esperar mesmo que se conecte. As pessoas têm relações diferentes com o trabalho, né? Então, mas acho que o trabalho tem que ser muito intencional de deixar claro por que o iFood faz o que faz. Então, acho que esse segundo ponto, na concepção, na definição da cultura e na tangibilização disso, é super importante. E, no terceiro, e ainda em cultura, rituais que reforcem essa cultura. Então, todos os rituais. Isso é forte no iFood, né? Super, tudo. Em processos, em produtos, tudo. Tudo é referente à cultura, assim. Então, acho que dentro do guarda-chuva aqui de cultura, esses 3 aspectos eu vejo que são super importantes. Um segundo aspecto é comunicação, intencionalidade. Quando eu falo de intencionalidade, a gente tem que saber qual é o nosso, com quem a gente está conversando, em qual canal, qual tom de voz a gente usa. A gente tem perfis muito diferentes. Quando a gente fala de cultura, assim, aquilo que eu falei, as pessoas não têm o mesmo tipo de relação com a companhia. A gente tem que saber exatamente como a gente conversa com cada um dos nossos públicos que a gente tem lá dentro. Como que a gente passa a nossa cultura para cada um desses públicos, né? Então, acho que em comunicação eu vejo um papel muito importante dessa intencionalidade. Como é que a gente garante que esse recado está sendo, de fato, passado ali para frente. Terceiro ponto, liderança. Giovana aqui, mentora de liderança, assim, acho que vai concordar. Liderança tem que ser guardiã de cultura. Assim, cultura não é um assunto de people. Cultura não é um assunto de people. Cultura é um assunto companhia. E a liderança tem que ser guardiã. Se a gente não tem a liderança replicando os comportamentos, cascateando isso para baixo, o assunto não vai para frente. E aí, nos tempos de caos, de loucura, isso não vai para frente. Isso não vai. Isso não se fortalece. É muito fácil se perder. E aí, independente de você ter inegociáveis, isso está claro para todo mundo, você tem intencionalidade na comunicação, isso passa. Então, acho que isso da liderança, ter muito claro esse papel, tem que estar na agenda da liderança. Eu sou um guardião de cultura, eu sou responsável por isso aqui também. Então, acho que esse é um ponto, o terceiro ponto, mega importante. E, por fim, uma estrutura que não só suporte essa mudança, mas que incentive a mudança. E aí, aqui, talvez, muito específico no contexto do iFood, assim, o iFood não seria o que é se a gente não tivesse mecanismos, processos, produtos que incentivassem esse dinamismo que a gente tem dentro de casa, né? Então, a gente tem reuniões, fóruns, a tangibilização da nossa cultura ali, em princípio, tudo é feito e pensado para justamente incentivar essa mudança e esse dinamismo e a rapidez e a inovação e testa e erra e vai. Então, acho que eu penso nesses 4, e não nessa ordem de importância, né? Mas acho que eu penso nesses 4 elementos aqui, e talvez o último seja bem específico da natureza do iFood mesmo, mas eu entendo que são 4 pontos-chave para conseguir navegar nesse contexto. E, de novo, tudo muda sempre. Né? Não tem um momento de paz, um momento de tranquilidade. Né? Se alguém aqui falar que, putz, agora eu estou num momento tranquilo, agora tá de boa, vou achar estranho. Né? Então, acho que sempre ter isso no radar. Né? Esses 4 elementos eu acho que ajudam muito a navegar nesses percalços aí da vida. A velocidade não diminui, né? Jamais, jamais. É muito interessante esse posicionamento da gente colocar a liderança para o jogo, né? E às vezes a gente fala, mas é óbvio, Mari, é óbvio que o líder... Não é. Não é. Não é. A liderança, às vezes, pra gente, é falar, Mari, mas ele sabe que ele é guardião da cultura. Gente. O óbvio precisa ser dito, né? Eu conto ou você conta, gente? Entre o saber e o fazer, né, Mari? Tem um mundo Tem um espaço. Ali. Então, é muito interessante. Às vezes, é um movimento simples, que às vezes a gente está querendo pegar o maior processo de todos
E o simples é comunicou, esse líder sabe. Tem um exemplo que eu gosto de trazer do livro Freakonomics, que eles falam muito, do objetivo comum tem que estar muito claro, né? O objetivo do seu time, se eu parar hoje, pegar, ligar para algum líder da sua equipe e perguntar qual que é o objetivo desse mês, ele sabe? Qual que é o objetivo desse semestre? Ele sabe responder? Então, é essa comunicação que vai permeando a cultura, porque a gente sabe, né, gente, que cultura é algo que, quando a gente vai subindo, às vezes é olhado como perfumaria, né? Ai, não, se der certo, a gente olha para isso. Mas é isso que está espremendo a última linha da planilha. Então, é muito importante a gente trazer isso para essa relevância. E os pontos que vocês trouxeram de trazer a liderança para perto faz toda a diferença para vocês disseminarem. E aqui é um bate-papo, a gente tem que aproveitar esse momento mais intimista, assim, né? Eu quero propor para vocês em duplas ou em trios, ou se vocês quiserem fazer bloco daqui, para vocês trocarem no dia a dia de vocês o que vocês estão praticando, porque aqui a nossa intenção é ampliar a caixinha de ferramentas. Porque às vezes a gente fala, poxa, mas o iFood, eu não sou do tamanho do iFood, mas às vezes o que você faz dentro da sua companhia funcionaria para o iFood. Então eu quero propor, se vocês quiserem fazer duplas ou trio, para vocês contarem o que hoje vocês aplicam na cultura de vocês que está fazendo essa diferença para ou levar liderança ou algum case que vocês tiveram. 5 minutinhos para vocês trocarem, pode ser? Então bora lá. Bora. Isso, da cultura. Qual o case ou o que aconteceu que está colocando a cultura aí no dia a dia de vocês? Também, pensando no meu business Brasil, muito tem negociação, mas tem orçamento. É muito diferente. Tem estados que eu sei que não vai adianta, não tem modelo mental do negócio. Então, deixa essa dica. Legal, deixa eu ler. Acessibilidade, né? Bom saber. Depois manda esse material. Eu gosto de falar eu digo, eu sou PS, né? Eu sou produtor. Ah, tu quer saber o quê? Eu não faço tratamento, entendeu? Eu gosto de saber os especialistas. Encaminhar depois. Fingir especialista. Tá aqui os especialistas. Eu vou te fazer uma referência da sim, eu te mando, então. Não, que é difícil, né? Esse nível de energia, né? É, bom. Ela pode não dormir. Ela vai recarregando, vai recarregando. É desafiador. Mais uns minutinhos aí, gente. Pedi pro iFood entregar aqui uma porção de batata frita. Entrega aqui uma batata, um chopinho, que isso vai continuar aqui na conversa. E a gente pegou aqui. Olha lá, falou comida feita. Me chamou. Quem me chamou? Só que se empolga, né? Dá 2 notas, a pessoa já passa vergonha no Pix. Vocês querem água, gente? A amiga tá aqui, ó. Obrigada, não tá mais. Rimos muito, deixa eu pegar. Você quer, Sou? Não, obrigada, não. Fica 24 horas fazendo energia? Lógico que não, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Vai ser mandado embora de casa. Vai ser mandado embora. Esqueceu. Vocês querem energia alta? Eu tenho energia alta, gente. Eu sou uma pessoa de intensidade. Você conseguiria sustentar. Intensidade. Dá pra ser. É, mas não dá pra ser todo dia. Não dá. Eu tenho meu momento de solidão. Eu sou uma pessoa muito low profile na minha vida pessoal. Você usa a sua energia pra você ter um recarregar um pouquinho pra cá. Bora, gente. Agradece a dupla. Fala, nossa, foi o melhor grupo da minha vida inteira. Eu nunca tive um grupo como esse. Minha sócia tá aí, vai ser. E vamos voltando aqui, gente. Aquela assim, opa, tudo bom, gente? Ô, gente, olha.
Foi, gente? Agradeceu aí a dupla? Falou, obrigado, dupla, você foi a melhor dupla, o melhor trio da minha vida. Gente, qual que é o processo da gente fazer amizade, saber o nome das pessoas? Depois é mais fácil pedir favor. Entendeu? Fala, não, tá com você lá no stand do iFood, lembra? A gente conversou, aí pede favor. Obrigada, Rai. Então fica mais fácil assim. Queria abrir, gente, alguém quer compartilhar o que foi falado aí pra todo mundo? Pra gente ampliar a caixinha de ferramentas? E um de cada vez, eu não consigo, gente. Ai, meu Deus, não vou dar conta. Ninguém vai, é sério, RH? Só eu sou essa pessoa que fala muito aqui? A gente precisa se ajudar, gente. Vamos lá. RHs Unidos. Boa! Imagina. Tudo bem? Vou contar do seu pouco. A gente estava. Prazer, Daniele, tudo bem? Eu sou sócia da GIA, a gente tem uma consultoria de search, mas a gente, obviamente, vê o tempo todo. O mais importante para a gente levar um candidato para a empresa é ter aderência à cultura. E aí a Rafa estava contando que na clínica que ela trabalha, o ambiente é super importante, né, Rafa? Ela mentalizou. Ela falou, vai, Rafa, vou abrir aqui. Oi, gente, bom dia. Eu sou coordenadora da GES Odontologia. Somos em 3 clínicas aqui em Moema, Santos e Alphaville. E eu estava compartilhando com ela que essa questão da cultura lá é muito importante, porque isso transborda no paciente. E eu estava comentando que o dentista não é o passeio mais agradável do dia, não é o que você vai escolher, né? Você chega lá, escuta aquele barulho e você já fica agoniado. Então, o colaborador, tanto o colaborador CLT quanto o prestador de serviço, que é o especialista que está ali realizando aquele atendimento, ele tem que ter aderência na nossa cultura, porque o nosso paciente precisa se sentir acolhido, né? E dentro da empresa a gente trabalha a cultura de... A gente precisa ter uma mentalidade de desenvolvimento, a gente precisa de colaboradores que queiram se desenvolver, porque nós temos uma liderança de desenvolvimento. Então, eu estou aqui hoje, eu estou me desenvolvendo, daqui a pouco os meus superiores eles estão chegando e a gente investe muito nisso, né? Tanto em treinamentos presenciais quanto online, a gente está feedback constante com todos para que nós sejamos alinhados, né? Lá, eu até comentei, nós cuidamos de tudo, a gente cuida do nosso físico, a gente busca cuidar do nosso espiritual também, então a gente se incentiva, tem retos, a gente fica cobrando de treinar, a gente fica cobrando de comer bem, porque a gente sabe que os nossos hábitos vão refletir no nosso trabalho, né? Então, o nosso maior desafio é quando a gente tem um colaborador de fora, que ele não tá todo dia ali, e às vezes ele não adere a essa cultura, e aí a gente vai tentando alinhar, a gente vai conversando, né? A gente se propõe a conversar, a tentar ajudar a resolver um problema pessoal, porque a gente entende que a nossa cultura, ela interfere não só no cliente interno, que é o colaborador, mas também no paciente, que é o nosso cliente final, né? O clima ali conta muito, e pra gente essa experiência do paciente, ela não pode ter ruídos, ela precisa ser perfeito pra gente reter ali, né? Porque o dentista causa trauma, gente. Chega adulto lá, que ele fala, eu só faço implante sedado, a gente fica, meu Deus! Então, é isso. Obrigada. Chegou discreto e deu um show. Que isso, arrasou, Rafa. Obrigada, querida. Mais alguém, gente, quer contribuir com o que vocês trocaram aí pra gente ampliar? Obrigada, maravilhosa. Pera aí que eu tô chegando. Nome, empresa e conta pra nós. Oi, pessoal, bom dia. O meu nome é Thalita, eu trabalho na Pague Menos. Primeiro, eu achei fantástico o momento de troca, né? Muito legal, é um networking forte, com certeza. A gente aprendeu aqui com as meninas também. E lá na Pague Menos, pessoal, eu estava até discutindo aqui com as meninas, né? A gente está aqui falando muito sobre como que a gente faz para manter a cultura em meio às mudanças, né? Mas como que a gente faz para mudar parte da cultura em meio às mudanças? Né? É uma provocação importante para a gente fazer também. A PAG é uma empresa de 44 anos, mas é uma empresa que nasceu no seio familiar, né, com o dono, que é o seu Deus Queiroz, o nosso fundador feliz, que a gente chama. E durante muitos anos, quem fez a gestão ali muito à frente, né, foi ele, o Mário, né, que é o filho, a Patriciana, que é a filha. E no começo do ano passado, a gente resolveu trazer o Jonas Marques, que é o nosso novo CEO, que é um cara incrível, psicólogo, né, muito focado em pessoas. E a gente está fazendo essa mudança aí muito organizacional agora, né? É uma baita mudança organizacional. O Jonas está causando uma profissionalização gigante no nosso negócio. E tem sido incrível, né?
São 6 semestres de recorde, tem sido um crescimento absoluto, 27 mil colaboradores, uma capilaridade de 1.700 lojas. É difícil a gente manter uma cultura e fazer pequenos movimentos lá dentro de um jeito que seja uniforme e feliz para as pessoas, né? A nossa marca é atendimento de coração. E não tem como a gente atender de coração dentro da farmácia se isso não nasce na matriz, né? Então, um case muito importante, a gente estava dividindo com as meninas aqui agora, é que de 15 em 15 dias a gente faz um movimento fantástico lá, que se chama Conversas da Gente. E pela manhã a gente reúne toda a nossa liderança, são 356 lideranças, por 2 horas, para a gente falar sobre pessoas, né? Porque cultura não pode ser uma pauta só de people, tem que ser uma pauta da companhia. E aí a gente fala sobre pessoas. E na parte da tarde a gente reúne todos os nossos colaboradores, né? É um movimento híbrido. Ele é um pouco presencial para quem está nas nossas unidades e acontece remotamente também. E a gente tem tentado manter vivo o que para a gente, da cultura, do comecinho lá da Pague Menos, é o que mais importa, que é o amor pelas pessoas, né? Falando do atendimento de coração, mas a gente também tenta provocar essa mudança que a gente quer fazer também, né? Dentro do nosso escopo atual. Então é isso, e aí um movimento que a Jazz lembrou aqui, que é muito importante para a gente, é que o atendimento de coração, que é um treinamento que a gente faz com todos os nossos lojistas, né, toda a galera que fica dentro da farmácia mesmo, ele é uma pauta recorrente, né? Não é um treinamento que a gente vai lá, dá e some, né? É uma pauta sempre recorrente, a gente sempre volta, fala de novo, para estar no DNA tem que ser recorrente, tem que ser constante, é tipo escovar dente, tem que virar rotina. E a gente provoca isso. Então é isso. Se precisarem de algo e alguém quiser conversar, estiver passando por algo parecido, estou à disposição. Que ótimo. Muito legal. Muito bom. Tá vendo como quando a gente vai espremendo, sai histórias maravilhosas? Porque eu que falo muito da troca, gente, como RH, é muito importante a gente ter esse momento da gente trocar o que a gente aplica. Porque muitas vezes você precisa de uma luz. Nossa, faz muito sentido eu colocar. Às vezes é uma mudança de pecinha. Não sei se vocês já ouviram falar da teoria dos ganhos marginais da equipe de ciclismo da Grã-Bretanha, que chegou um técnico, ele começou a mudar a altura do selim da bicicleta, a espessura do colchão, e ele começou a ganhar muitos campeonatos. Ganhos marginais. Então, muitas vezes, a gente precisa ter esse olhar de primeiro dia de trabalho, sabe? Que a gente pergunta tudo. Ai, como é que é? Como é que faz? Me conta. Verdade. A doutora Ana Beatriz fala uma frase que eu gosto muito, que é: eu estudo para ter mais dúvida. Porque quem estuda para ter resposta, depois acha que já sabe de tudo. Então, esse momento que a gente coloca as nossas práticas é muito importante para ampliar a nossa caixinha de ferramentas. Então, muito obrigada mais uma vez. Salva de palmas para vocês, maravilhosos. Incrível. E aí a gente continua com as perguntas aqui, porque eu tô o quê? Curiosa, né? Giovana, vamos lá. A gente falou muito dos líderes aqui para manter essa cultura viva. Eu queria ouvir de você como que a gente pode trabalhar isso com gestores, né? E como você percebe esse papel da liderança na cultura corporativa. Polêmico agora, vamos lá. Acho que, como a Sô trouxe bem, o líder, ele é o embaixador da cultura, né? Ele é o que leva a cultura com ele e que transpira isso para a equipe e que traduz esses valores para o dia a dia da companhia. Não adianta, se você tem um líder descolado à cultura, você pode contaminar uma empresa inteira. E a gente vê muito isso nos nossos processos seletivos, né? Hoje em dia, as pessoas escolhem aonde elas querem trabalhar. E a primeira porta de entrada, aquele líder que vai ser o primeiro que ela vai enxergar, será que ele está realmente transparecendo a cultura? Então, isso é muito importante. E aí, como eu tenho trabalhado isso com os gestores, o que eu converso muito com os executivos, a cultura está nas suas microdecisões diárias. É no seu dia a dia. Então, trabalhar o comportamento esperado, o que a empresa espera de você? Você, nas suas decisões, nos feedbacks, como você toma as suas decisões, como você lida com os seus erros, como você lida com o seu time, isso está traduzindo os valores da companhia? Os feedbacks para o seu time são estruturados, eles sabem o que esperar. Como que a empresa percebe você, como que a empresa percebe o seu time, como eles se percebem. São pequenos trabalhos com a liderança para que eles entendam que parte deles que a cultura esteja o tempo todo viva. O que conecta um colaborador à organização é a cultura. Então, se o líder não tiver isso muito claro e não tiver a cultura não tiver muito viva dentro dele,
ele dificilmente vai conseguir transparecer, e aí isso vai perpetuando para os demais, e a gente passa por uma cultura frágil, que num tempo de caos, ela morre, ela some. Então, a cultura, ela é viva, mas ela precisa ter uma essência, ela precisa ter uma base, e os líderes são os responsáveis por levar essa bandeira e perpetuar para os seus times. Muito legal, Gi, porque eu lembrei de uma analogia. Eu não sei se já ouviram falar da curva de Rogers, que é dos early adopters, aquela galera que faz fila para comprar iPhone, sabe? O pessoal fica lá, dorme, põe barraca lá na frente, e é um negócio muito estranho. E aí se tiver alguém que faz isso aqui, desculpa, gente. Assim, ai, meu Deus Não do céu. faça mais. Rimos muito e a Mari não voltou com o painel, cara. Tem essa curva, porque ele faz uma analogia dos early adopters, que é essa galera que compra a cultura logo, né? E ele fala que é uma galera que representa uns 5% da população dentro desse contexto. E trazendo para a liderança, 5% vai ser uma galera que vai comprar com você, vai falar que incrível, eu tô vendo isso junto, e vai ser o visionário, e vai mudar tudo. Aí a gente tem a galera do meio, que ele chama de manada. Não é ruim a manada, mas é uma galera que vai lá, faz o seu trampo, tamo junto, vambora, bateu horário, é isso aí. É a grande maioria. E aí ele fala que tem de 3 a 5% que são os céticos, que é a galera que não compra e fala mal, os detratores. Tem essa galera, que é o joiozinho ali, fala, não, isso aí não funciona, já vi em outro lugar, isso aí, isso aí não vai prestar, não. O que ele traz pra gente colocar a nossa liderança? A nossa liderança tem que estar olhando pro visionário. Ele tem que estar olhando para falar, nossa, esse cara é muito maluco aí, olha só, comprou a ideia. Mas ele tem que estar olhando para ele. Porque se a gente tem uma manada olhando para o cético, aí o caos perpetua. Então, a gente não tem que se preocupar com todo mundo comprar 100% da cultura. Mas a gente tem que olhar que a nossa grande estrutura operacional esteja olhando para o cara que incomoda. Porque a gente sabe que a gente anda mais rápido quando a areia está quente ou está fria, está quente. Então ele vai começar a andar rápido porque tem um visionário ali, ele fala, opa, beleza. E aí ele pega carona nisso. Então, tomar cuidado pra gente não querer essa amplitude de projetos para 100% vai aderir. Vai. Mas a gente tem que ter uma liderança que começa a olhar para quem está aderindo. Então, esse contexto de trazer que o líder é o embaixador é essa cadência, gente. Porque a liderança faz com que a gente coloque a visão. Vai olhar para os céticos ou vai olhar para o visionário, né? Eu lembrei dessa curva aqui, desculpa me prolongar. Mas é isso mesmo, perfeito. E aí, a gente quer ouvir. Lá no iFood, a cultura também se manifesta nos benefícios, né? Estamos, inclusive, não sei se vocês sabem, né, gente? iFood Benefícios, a gente está aqui no stand, maravilhoso. Só, né? Detalhinho, coisinha aqui, uma coisa ou outra que a gente trouxe aqui de benefício. Nos produtos e na forma como as pessoas se sentem. É muito forte isso na cultura de vocês. Como vocês alinham essa experiência à cultura, mesmo com essas mudanças acontecendo o tempo todo, Sofia? Mário, eu acho que aqui o ponto é jornada. E como a gente trabalha essa jornada do colaborador dentro da companhia, né? Então, desde o primeiro ponto de contato que ele tem com o iFood, seja no momento que ele vê uma vaga, até lá o eventual encerramento dessa relação, né? Então, quando a gente fala da divulgação de uma vaga, a vaga tem o nosso tom de voz, tem a nossa identidade visual, tem o nosso esquema de cores, enfim. No contato com o recrutador, durante o processo seletivo, a gente garante que a nossa cultura está muito presente ali. A gente tem, por exemplo, acima de um certo cargo, todo mundo, antes de ser contratado, passa por uma entrevista só de cultura, com uma pessoa que não é interessada na vaga, que é o bar raiser, né? Acho que é muito conhecido no mercado como bar raiser. É uma pessoa que não tem nenhum interesse naquela vaga. Se a pessoa for contratada ou não, não vai mudar a realidade dela, mas ela tem um papel muito importante de validar cultura. E é uma etapa eliminatória. Se aquela pessoa fala, olha, se a pessoa não tem a nossa aderência à nossa cultura, a pessoa não é contratada. Grades Mais Seniors também recebe uma ligação do Diego Barreto, que é o presidente do iFood, né? Falando, olha, por que eu acho que você não deveria vir para o iFood? Então, assim, é super importante. Eu recebi uma ligação dele, mas não foi falando porque não deveria vir, foi dando boas-vindas. Olha que coisa boa, gente! Eu me senti muito importante. Um número legal, desconhecido. Que legal. Eu falei, que isso, gente, isso é muito importante. Mas aí, falando de jornada, né? Acho que no recrutamento, durante a experiência, né? Quando a gente pensa em produtos, em processos de RH, nossa VD, por exemplo, a gente tem lá os nossos tecnologia, inteligência artificial, blá, blá, blá.
Por que isso acontece? Porque o iFood tem uma cultura de tecnologia, de inovação, de agilidade, de teste e tal. Putz, vamos desenhar um produto que está super alinhado a isso, né? E aí o nosso colaborador vai vivenciar isso na ponta, em todos os pontos de contato dele ao longo da experiência, né? Então, a gente falou de recrutamento, a gente falou de desenvolvimento, até o momento de encerramento, né, dele do vínculo ali, eventualmente, né? Como é que a gente garante que até neste momento, independente da forma como aconteça, ele entenda, né, e vivencia a nossa cultura. Então, eu acho que o ponto-chave aqui é a gente ter mapeado todos os pontos de contato do colaborador ao longo da jornada, né, com a cultura do iFood, como que a gente potencializa a cultura nesse momento, e aí passando ali por desenvolvimento de produtos, de processos, etc. E aí eu acho que o pano de fundo por trás disso aqui é que, independente da mudança, enfim, voltar ali no primeiro ponto que eu trouxe. Quais são os nossos negociáveis? Independente disso, assim, né? Eu acho que linka muito com o que a Thalita trouxe ali da Pague Menos, né? Cara, beleza, a gente tem que passar por um processo de mudança cultural, a gente tem... O que a gente não abre mão? Né? Então, acho que isso é super importante, assim, independente do contexto que você está numa empresa de 27 mil colaboradores, de 200, de 8 mil. Né? Então, acho que isso, para mim, foi um grande aprendizado, assim, e no iFood eu vejo que a gente faz isso muito bem, de ter muito claro para onde a gente está indo, por que o que a gente não abre mão, e todos os pontos da jornada dos nossos colaboradores, em todos os processos de decisão, de desenho de processo, de produto, qualquer que seja, a gente traz isso muito para a ponta do lápis, sabe? Então, acho que para mim o segredo aqui é jornada, ter muito clara essa jornada e todos os pontos de contato com o nosso food lover, como a gente se chama. Chique, né, gente? Food lover, acho tão fofinho. Acho fofo. So, você falou esse ponto, eu lembrei de uma analogia que o John Kepler fala de navio e jet ski, né? O iFood ele foi se transformando num navio, mas a alma ainda é de jet ski. Então já erra rápido e acerta e muda, e a jornada tá sempre conectada, assim. Porque tem empresa, gente, eu não tô querendo dizer que o navio é ruim, mas tem empresas que para você mudar o processo, para você levar uma cultura, demora mais. Para o navio fazer uma curva, ele abre, vai. E tem empresa que tem o navio, mas ela tem o jet ski que vai lá, resolve e volta. Então eu acredito que crescer com essa alma de jet ski faz toda a diferença, né? De trazer para perto, assim. E pra gente ir pro nosso final, gente, a gente tá na reta final. Não vai ter um A, gente? Não, vou de novo, pera. Não, vou fazer isso de novo aqui, ó. Vamos disfarçar, vamos lá. Gente, então agora pra nossa reta final. Espontaneidade é tudo, né? Negócio natural, gente, aqui. Maravilhoso, gente. Giovana, pra gente fechar, que conselho você daria, olha só, hein, para os profissionais de RH para manter a cultura viva nesses tempos mais caóticos? Eu vou até aproveitar o que você falou do navio, e eu acho que é não se perder na complexidade primeiro. As empresas tendem a se perder nessa complexidade. Então, cara, volta para o básico, para o que é essencial, para o que é inegociável. Esse eu acho que é o melhor conselho para o RH, para não se perder no meio dessas mudanças, porque a cultura ela é viva e ela deve ser. A gente não pode mais ter a mesma cultura que a gente tinha há 20 anos atrás. Hoje, em processos seletivos, os nossos candidatos perguntam para a gente quais são os benefícios, como é o esquema de trabalho, qual é o propósito, quem é o meu líder. Isso não era perguntado. A pessoa queria saber a placa da empresa, o cargo que ela ia ter e quanto ela ia ganhar. Hoje não é mais assim. Então, a cultura ela deve ser viva e ela deve se movimentar junto com o mercado, mas ela não pode perder a essência. Então, é importante que o RH volte para aqueles rituais básicos de escuta genuína, de comunicação clara e transparente. E se o líder é o guardião da cultura, cuidar dos líderes. É muito comum nos meus processos de mentoria, o líder é muito só. Ele se sente muito só. Quanto mais alto é o seu cargo, mais sozinho você vai estar. É assim que é, a gente está indo para o topo da pirâmide. Mas é papel do RH investir nessa liderança, cuidar desse líder, para que ele consiga continuar voltando para o básico, voltando para o essencial e mantendo vivo o que é inegociável para uma empresa. E aí cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem o seu valor. Eu posso dizer por fora, porque eu conheço muitos setores, muitos mercados, né? Mais de 12 anos como headhunter, eu já conheci muita empresa e muita gente. E o iFood, de fato, ele transpira a cultura, né? Todo mundo que está aqui, se falar no iFood, vai vir uma imagem de inovação, de velocidade, de agilidade. Isso é muito importante, não só para o colaborador, para fora, e que seja verdadeiro, e que seja vivo. Não dá para falar em uma empresa de inovação e aí os benefícios serem aqueles super engessados, né? As coisas têm que caminhar juntas, têm que andar juntas. Hoje, Mari, só Isso para ia falar explorar considerações finais, não, é só para explorar um pouquinho esse ponto, assim, e
de verdade, não é porque eu trabalho no iFood, gente. Assim, eu sei que é difícil, mas assim, eu acho que para mim foi uma surpresa muito grande ver o quanto, de fato, dentro de casa, essa cultura de execução, de alta performance do iFood, ela é reforçada, né? Então, logo que eu cheguei no iFood, a gente estava no meio do processo de EVD. E aí eu tive, como business partner, a gente tem um papel super importante, né, nesse ciclo, assim. E aí acho que nessas culturas de alta performance a gente tem eu vejo dois riscos, assim, né? Acho que o primeiro da gente premiar esforço e não resultado, e o segundo da gente se importar muito mais com o que do que com o como. E aí para minha grata surpresa, assim, as discussões de calibragem foram muito numa outra direção, assim, né? Então a gente olhava muito para resultado mesmo. Cara, o que essa pessoa, sem deixar de lado como isso foi feito. E a gente tem uma empresa que é referência não só no Brasil, mas fora, como alta cultura, como alta performance, né? E ver isso dentro de casa, processos, discussões, reforçando e fazendo questão, e um time de liderança tão forte, trazendo isso para a mesa, com discussões duríssimas, assim, foram discussões muito duras, assim, do clima esquentar mesmo. Isso para mim foi assim, e eu tinha acabado de chegar, eu tinha semanas de casa, assim. Então foi uma mudança, para mim foi uma mudança super radical de contexto. Então eu falei, cara, que decisão acertada, assim. E não é que não virou referência de cultura por nada, né? É porque, de fato, tem um motivo e isso acontece mesmo dentro de casa. E aí, em linha com o que a gente trouxe, assim, de ser vivo, de ser dinâmico, assim, isso não é trivial, né? Isso não é trivial. Não Esse é. tema de mudar a cultura, de entender o que é o essencial, o que é o inegociável, assim. A gente mudou recentemente alguns aspectos de cultura dentro do iFood. E foi surpreendentemente rápido e relativamente simples, tá, o processo. E eu fiquei meio... Mas tava tão evidente que precisava mudar, porque o contexto do iFood, acho que se vocês têm acompanhado, né, o contexto mudou muito, né, de concorrência, de competição externa e tal. E aí aquilo que vinha acontecendo já não cabia mais. Aquilo que a gente entendia como princípios, né, tangibilizadores de cultura já não cabiam mais. E aí foi o processo de mudar. E mesmo uma cultura tão forte, teve a humildade, e aí eu uso a palavra humildade mesmo, de virar e falar assim, cara, isso aqui não cabe mais. A gente precisa mudar, a gente precisa simplificar, isso aqui já não está fazendo sentido, né? Então, acho que Tem prazo de validade, né, Sofia? As coisas têm prazo de validade. A gente não pode se apegar e romantizar as relações a longo prazo. Mas é porque sempre foi assim, respira. Não está na pedra. Não está na Não tá pedra, exatamente. E não é um movimento trivial, né? De novo, assim, todo o processo de mudança cultural gera um desconforto, assim, né? Eu acho que se puder dar algum conforto ali para tem pessoas que não vão se adaptar. Tem pessoas que não vão estar dentro dessa nova cultura, né? Então, e tá tudo bem. A gente tem que ter muita paz no coração de que, cara, tá tudo bem, a gente entende para onde a companhia está indo, esse é o melhor caminho, e tem pessoas que não vão, e vai ter um montão de gente nova que vai gostar desse novo momento, e, né, enfim. Mas acho que falei um montão, eram só considerações finais. Parei por aqui. Vocês arrasaram muito, gente, não foi incrível? Uma salva de palmas para essa dupla, Sofia e Giovana, maravilhosas. Quando a gente fala de caos, eu lembrei de uma frase do Caio Carneiro, que ele fala a diferença de conflito e confronto. Conflito são ideias diferentes, querendo ir para o mesmo lugar. Então, a gente, no meio do caos, a gente tem que incentivar o conflito. Porque o conflito traz inovação, traz a mudança da cultura, traz essa mudança que a gente quer. O confronto, galera, é quando são ideias diferentes querendo ir para lugares diferentes. Isso a gente tem que evitar, porque não dá em nada. Então, chegando numa reunião, num processo, começou a falar da cultura, a pessoa começou a ir para outro lugar, reagenda. Falou, a gente pode conversar semana que vem? Dá uma aliviada, como a Rai falou, descansa com essa ideia. Como que é, Rai? Descansa a sua dúvida. Eu amei essa colocação da Rai hoje. Descansa a dúvida. Deixa eu falar na próxima semana. Então, quando a gente fala de cultura e caos, tragam isso para vocês. De fato, vai haver essa, vamos dizer, essa dor. Não é uma coisa, não é legal. Ai, que legal mudar. O nosso cérebro, eu sou pós-graduado em neurociência, gente. Ele odeia a mudança. Ele é preguiçoso. Ele fala, não acredito, vai ser a mesma coisa? Mas tá acostumado aqui, gente. Faz a mesma coisa. O cérebro odeia. Então, os nossos colaboradores também não vão gostar de mudanças. Então, a gente tem que entender que eu que falo de humor, de facilitação, de bem-estar, entender que faz parte do processo. A gente não vai ser feliz o tempo inteiro, mas a gente vai sofrer menos. Então, quanto a gente está deixando o nosso colaborador menos tempo aqui no poço e levando ele. Então, é esse equilíbrio, né? A gente não consegue controlar sentimento, né? A gente não consegue controlar. A gente consegue saber o que a gente sente e direcionar uma atitude. Então, o nosso papel como RH no caos é direcionar, levar consciência
para os nossos colaboradores. Inclusive, hoje eu vou fazer uma palestra sobre isso, que é os multiplicadores da felicidade. O quanto não é responsabilidade do RH somente a felicidade, a gestão da cultura. O quanto a gente consegue colocar multiplicadores. E a gente só consegue fazer isso levando consciência para eles. Então, eu queria, assim, agradecer imensamente por vocês compartilharem a moeda mais cara do mundo, que é o tempo hoje com a gente. Espero que a gente tenha contribuído na jornada de vocês. A gente se coloca super à disposição para continuar essa troca. Continue trocando, gente. Na feira, faz amizade com o estranho. Pode fazer, sabia? É bom isso, fazer amigo. Fazer, nossa, eu nunca te vi. Vamos se ver aqui, ó. Quer ser meu amigo? Aquilo que você ouviu de criança que não pode dar oi para estranho, aqui no Conar não existe, tá? Aqui tem do iFood, então pode dar oi que a galera vai responder de volta. É para dar. Então, mais uma vez, muito obrigada. E aquilo, gente, quando o caos bate a porta, é a cultura que mostra quem somos. Ela é a bússola, escudo e combustível. Mas só se a gente cuida dela com verdade, consistência e prática. E se você quiser seguir pensando sobre isso, te convido a acompanhar o iFood Benefícios nas redes sociais e acessar o Acrescenta. Olha aqui o merchan, gente. O Acrescenta aqui, que é o nosso portal de conteúdo com artigos, podcasts, e-books sobre gestão de pessoas, cultura, inovação e bem-estar. Mais uma vez, muito obrigado, um ótimo evento a vocês. Obrigada. Arrasou, gente. Obrigada.